Olá, crianças queridas, como que vocês estão? Hoje a gente vai ver um assunto um pouquinho mais pesado sobre a história do Brasil, então a gente vai ver sobre o período que o Brasil foi governado pelos militares por 21 anos. Então a gente vai conhecer um pouquinho sobre a época da ditadura, que ocorreu entre 1964 até 1985. Sobre alguns presidentes militares que a gente teve nesse período e o que aconteceu, quais foram os acontecimentos principais dessa época. Então, a gente vai lá para a nossa lousa digital, podendo verificar aí, então, sobre essa época de 64 a 85, que ocorreu a ditadura militar aqui no Brasil, com a censura e a retirada da liberdade de imprensa, a repressão às manifestações, censura das atividades artísticas, um período que morreu muita gente, que muita gente foi torturada, um momento de extrema opressão, porque num governo ditatorial não se aceita críticas ao governo. Então, é extremamente opressor, né? Nós temos aí também uma história sobre a resistência dessa época, né? Realizada através de movimentos estudantis, então, das passeatas estudantis, também através de militares que invadiam os teatros, então a gente também tem essa resistência artística, né? A gente tem aí, por exemplo, o Show Opinião, que foi um protesto dos artistas nacionais, uma atividade que mesclava teatro, música e poesia, toda voltada para a crítica desse momento, crítica das opressões que a população estava vivendo nessa época. A gente tem uma insatisfação popular crescente que vai culminar nas diretas já. Então, a gente tem as diretas já, um movimento imenso em 1984, as diretas já que totalmente ligada a um pedido de eleições diretas, então, eleições onde o povo pudesse sair para votar diretamente em quem ele queria que governasse o país, né? A gente tem esse movimento enorme, onde vários artistas participaram, onde o povo não queria mais viver essa situação. Foi um comício, uma campanha com vários shows que aconteceram ao ar livre, com um pedido, então, de que a ditadura tivesse fim e o povo pudesse votar no seu governante. A gente tem, então, a Constituição de 1988, que começou a ser preparada em 86, culminou na Constituição de 88. Essa Constituição, então, vai promulgar aí que a nossa república, então, a nossa democracia seria presidencialista, então nós teríamos o executivo comandado por um presidente, eleito através das eleições diretas, então o povo iria votar nesse presidente, o voto obrigatório, e também começaram a ser punidos os crimes de racismo, a liberdade de imprensa voltou, a liberdade das atividades artísticas também, e também foi criado nessa mesma época o Estatuto da Criança e do Idoso. Então, coloquei aqui para vocês algumas imagens das diretas já, né? Foi um evento bastante robusto, né? Onde a grande maioria da população participou, e vai culminar nessa Constituição de 88 e também no Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai priorizar o direito à vida, à saúde, à educação, à convivência familiar e comunitária, o direito à família, e também o Estatuto do Idoso, onde vai ser colocado o direito à saúde, ao transporte público, a prioridade no atendimento,
e também vai se criminalizar os maus tratos ao idoso, né? Tudo foi realizado, então, com essa Constituição de 1988. E aqui mais para frente a gente vai ter, então, algumas reportagens que retratavam essa época. Então, nós temos aí vários jornais citando essa época da ditadura, então, onde os partidos foram extintos, as garantias foram suspensas, a eleição era indireta, ou seja, os deputados e senadores que escolhiam quem seria o presidente, em geral foram todos militares. A gente também tem um jornal aqui denunciando os desaparecidos, né? Então, pessoas que eram levadas para o DOPS, aqui em São Paulo, a gente tem inclusive um Museu da Resistência, hoje, para a gente poder ir lá e lembrar desse momento, para que esse momento não volte nunca mais, pessoas que foram torturadas, e também aqui sinais de que havia bastante violência e opressão contra as manifestações que se opunham ao governo. Em uma democracia, existe crítica ao governo, faz parte do jogo democrático. Mas na época da ditadura, não, né? Não se podia opor a esse governo. A gente também tem bastante artistas que se opunham a essa época da ditadura. Então, a gente tem a Elis Regina, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, as mulheres atrizes dessa época. Então, a gente tem a Eva Vilma, a Tônia Carreiro, a Glória Menezes, contra a censura pela cultura. Nós temos várias músicas, inclusive, dessa época. Então, a gente vai ter aí o Gilberto Gil, que foi exilado. Antes ele foi preso, né, no Realengo. E a gente sabe que ele teve que sair do país 3 meses depois. E ele fez essa música, então, Aquele Abraço, para retratar a saudade que ele sentia do país em que ele vivia. Foi uma época bastante opressora, o governo militar usava o futebol para promover, para fazer uma propaganda, tentar ser positivo em relação a essa época, né? Então ele usava aí o futebol para dizer que o país estava progredindo, que tudo estava andando muito bem. Enquanto isso, muitas pessoas estavam sendo presas, torturadas, porque se opunham a esse regime bastante opressor. Espero que vocês estudem esse conteúdo, é uma passagem muito importante da história do Brasil, que a gente espera que não volte, e que há necessidade da gente olhar com bastante cuidado. Há várias músicas que falam sobre essa época da ditadura. Hoje em dia a gente consegue uma pesquisa muito facilitada, né, na internet, então se acha músicas de muitos intérpretes e compositores como Chico Buarque, o Caetano Veloso, Elis Regina, a própria Maria Bethânia, né, que cantou Carcará, que é a primeira música da manifestação contra a ditadura, e é um conteúdo bastante importante da nossa história, tá bom? Grande beijo para vocês, até a próxima aula.